Olá, olá, eu sou Joy, do canal Joy e Você, e estamos aqui hoje para fazer um vídeo falando sobre os nossos filhos, né? Nossos filhos que são aí o nosso maior tesouro, os nossos pequenos, né? Que vão ser para sempre os nossos pequenos, não importa a idade, eles serão para o pai e para a mãe sempre os nossos pequenos, né? E vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre a criação, sobre a estrutura familiar, né? Vamos dividir aqui um pouquinho com vocês tudo isso. E a importância que tem uma família na vida de uma criança, né? O amor foi e sempre será a base de tudo na vida de uma criança, né? Aliás, na vida de todos nós. Mas de uma criança é quando a criança é como um diamante, né? A gente vai lapidando durante a infância, porque esse diamante vem bruto, e a gente vai lapidando para que ela possa crescer tendo muito amor, uma estrutura familiar. A educação é muito importante, mas quando eu falo de educação, eu não falo só da educação fundamental, que seria uma escola, né? Aquela educação intelectual. Eu digo da educação falando da formação de caráter. E nisso, né, a família, os pais, têm toda uma responsabilidade nessa formação de caráter de uma criança, de um filho. O quanto é importante a gente dar carinho, a gente ser presente na vida dos nossos filhos. Eu tenho certeza que você aí tem boas lembranças na sua infância. Mesmo aquela pessoa que possa ter passado por momentos difíceis, sempre tem uma lembrança boa aí. Na educação, né, dos pais, né, numa forma de carinho num momento que estava doente, na presença na escola, né, o quanto é importante, né, a gente vê que hoje eu cuido dos meus filhos com muito carinho, né, se tem um machucado dói muito mais na gente do que neles, né, aquele ferimento, aquele ralado, aquele cortinho, dói, mas dói muito mais em nós que somos pais, né, a gente sente aquela dor muito mais a fundo, a gente até muitas vezes gostaria que fosse na gente do que fosse neles, né? Aquela lembrança gostosa da presença dos pais numa festinha na escola, seja uma festa junina, uma festinha no final do ano, sabe? É o você se doar ao seu filho, doar um pouco do seu tempo. Eu sei que hoje em dia a gente precisa muito trabalhar, a gente precisa trazer o alimento para dentro de casa, né? E que isso é importante e às vezes isso acaba impossibilitando a gente de ser mais presente na vida dos nossos filhos do que nós gostaríamos. Mas é preciso sempre dosar, porque tudo aquilo que é demais acaba escapando das nossas mãos. Então, a gente precisa trabalhar sim, mas a gente também precisa ser presente na vida e na educação dos nossos filhos, né? É o fato de você ir numa festinha, tirar uma hora do seu dia, ou um dia a mais fazer uma hora extra no trabalho, para que no outro você possa sair um pouquinho mais cedo, para correr lá na festinha, para ir numa reunião de pais e mestres. São todas essas coisas que ficam marcadas na vida dos nossos filhos e tornam isso muito importante. Eu tenho muita lembrança da minha mãe com os cuidados dela comigo, da minha mãe presente sempre em todas as reuniões, e hoje eu faço a mesma coisa na vida dos meus filhos. Eu sou muito presente, graças a Deus eu tenho essa oportunidade. E eu tenho certeza que isso eles vão carregar para a vida toda deles, né? Essa presença, né? E vão ter essa lembrança assim como eu tenho também, né? Então é muito importante que a gente crie esse vínculo, essa estrutura. Para nós mães, nós temos os nossos filhos como parte de nós, né? E esse sentimento, ele tem os dois lados, né? Tem o lado bom, que é aquele onde a gente defende os nossos filhos a qualquer custo e que a gente tem um amor incondicional capaz de fazer qualquer coisa por eles que nenhuma outra pessoa poderia fazer, né? Que é o chamado amor de mãe, que é o sentimento mais puro, assim, um dos mais puros, mais nobres, né? O amor de uma mãe. Mas também, por outro lado, a gente tendo esse sentimento dizendo, o meu filho é parte de mim, a gente às vezes acaba deixando isso escapar e tendo isso como um sentimento de posse. E esse sentimento de posse não é legal. Porque se a gente admitir para nós essa coisa de que meu filho é parte de mim como assim? Como um cabelo pudesse ser parte de mim. Vamos dar um exemplo assim. O meu cabelo também é parte de mim. Hoje eu quero cortar o meu cabelo, eu vou lá e corto o meu cabelo.
Ah, hoje eu quero pintar o meu cabelo, então eu vou lá e pinto o cabelo. Porém, isso daí às vezes torna um pouco prejudicial a gente trazer como parte de nós. O lado negativo é que a gente acaba interferindo às vezes na vida dos nossos filhos, porque a gente acaba querendo impor a eles algo que talvez para nós seja o correto e seja o que tem que ser feito, mas a gente tem que entender que eles são seres humanos independente de nós. Que cabe a nós acolher sim, ensinar sim, educar sim, dar uma estrutura sim. Mas deixarmos os nossos filhos livres, eles terem essa liberdade, sabe? Né? Então é como eu acabei de citar o exemplo do cabelo. Ah, eu vou pintar o meu cabelo, mas eu sei que se eu ficar pintando toda hora vai me acarretar em problemas. Então eu quero pintar o meu cabelo, mas eu não vou pintar o meu cabelo. Então seria assim, eu quero dar um conselho e eu vou falar para meu filho fazer isso, mas eu não devo. Entende? Então, quando a gente traz esse sentimento de posse, traz e admite para nós que eles são parte de nós, isso a gente às vezes acaba cometendo algum erro em relação a isso. Então, é preciso que a gente sempre reflita e entenda o quanto eles são seres individuais, o quanto eles têm que ser independentes, né? E é óbvio, é claro que nenhum pai, nenhuma mãe faz ou comete algum erro assim porque quer. É sempre a gente querendo a proteção, a gente querendo ajudar, a gente querendo auxiliar, né? A gente acaba cometendo isso. Mas é preciso que a gente entenda que eles precisam também caminhar sozinhos, que eles precisam errar para que eles possam com os erros aprender. E que nem todas as vezes eles vão acertar. Isso é muito importante que a gente entenda isso. E já desde pequenininho, a gente já pode ir assim, dando alguns ensinamentos em relação a isso. Ensinando, protegendo, e algumas vezes, quando eles insistem em querer fazer o algo errado, a gente, dentro das possibilidades, para que não aconteça nada grave nem nada, a gente permitir que eles façam, para que eles vejam que eles erraram e que aquilo é perigoso e que doeu e que pode machucar muito mais, para que eles possam continuar a vida deles dessa forma, né? Então, esse carinho de pai, esse carinho de mãe, a presença na vida deles, tudo isso vai ficar muito gravado. O que não pode é a gente passar dos limites. É claro que a gente, com o nosso amor incondicional, mas assim, vamos falar de amor, o amor, quando é amor na sua essência, o amor verdadeiro, ele não é um amor obsessivo, um amor que prende, um amor que não permite que a pessoa possa tomar suas próprias atitudes, não deixa ela pensar, quer que eles pensem como nós, que eles ajam como nós, que eles façam aquilo que nós faríamos naquela situação. Isso não é um amor verdadeiro. Isso é uma obsessão. Isso é um sentimento de posse. O amor verdadeiro é aquele que liberta, é aquele que confia, é aquele que deixa o ser humano livre. E assim, por mais difícil que seja, é a forma que nós devemos agir com os nossos filhos. Qual é o exemplo maior que a gente tem desse amor? É Deus. Deus é o nosso maior exemplo, porque Deus ama a todos nós igualmente. Ele ama o branco, o preto, o amarelo, o ruivo, o pobre, o rico, o dessa religião, daquela, não importa. Ele ama a todos igualmente. Ele nos permite ser livre igualmente. Ele nos dá a possibilidade de fazermos aquilo que a gente quiser, sabendo que vai ter consequências, boas ou negativas, mas temos a nossa liberdade de fazer. Então, esse é o nosso maior exemplo como amor, é Deus. E assim nós devemos ser com os nossos filhos, né? Amá-los sempre, procurar compreender sempre, ensiná-los sempre,
Sei que às vezes existem situações difíceis, onde às vezes eles fazem coisas que a gente quer interferir, a gente quer ali entrar naquela situação e impor o que é o certo, o que não é. E às vezes por conta disso, dentro aquela euforia de sentimentos, aquele olho do furacão, acaba aquela discussão entre pais e filhos, e é onde os pais acabam se distanciando dos filhos, os filhos dos pais, porque no momento ali de nervosismo, no momento de uma situação difícil, ali não é hora de impor, de querer educar, de querer exigir nenhuma atitude, né? Ali é um momento de calmaria, né? Quando a gente estiver diante de uma situação dessa, é um momento ali de acolhimento, né? Acolher os nossos filhos. E aí depois, num momento mais oportuno, a gente sentar, a gente conversar, tentar expor a situação, para que a gente nunca afaste os nossos filhos da gente, né? Que hoje às vezes acontece muito isso, né? Os pais talvez não estejam errados, ou talvez estejam, mas querem impor ali, né, o seu certo, e aí acabam afastando os filhos deles, né? Mas então, ali é um momento, diante de uma situação difícil, o momento é só de acolhimento, né? E num momento mais oportuno, mais calmo, é sentar, é conversar, é tentar chegar numa conclusão, é se mostrar amigo do seu filho, para que ele veja em você não só um pai, não só uma mãe, mas um amigo, né, também. E assim, né, é claro que os pais vão querer sempre proteger, que os pais vão querer sempre amar, e isso é natural, né, que a gente ame, que a gente proteja, porque os filhos são, né, o nosso maior tesouro, e independente se o filho nasceu de você, se é um filho de criação, se é alguém da família que você pegou para criar, ou se você é um avô, uma avó e não é um pai, uma mãe. Não, independente disso, sabe? É aquele amor, é aquela estrutura familiar, é a gente entender que os nossos filhos são como passarinhos, né? Eles crescem, vão criando asas e uma hora eles vão voar. Vão voar, voar e voar, mas que eles saibam dentro deles, dentro do coração deles, que se lá na frente, quando eles estiverem voando, qualquer coisa acontecer, que se eles precisarem voltar para o ninho, que nós vamos estar lá de braços abertos para acolher eles como pais, como avós, como amigos, não importa, mas que a gente vai estar lá para acolher eles, tá? Espero aqui que esse vídeo tenha aí tocado no seu coração, te trazido boas lembranças, que possa te ajudar aí um pouquinho também a refletir sobre o seu filho, sobre a sua educação com o seu filho. E deixe aí os seus comentários, o que você achou do vídeo. Deixe aí, vamos bater um papo, vamos conversar. Eu também tenho lá a minha página no Instagram, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, manda lá também no Instagram, tá lá, Joy Você. E a gente se vê da próxima, tá? Fiquem com Deus e muito obrigada a todos.